Olá, boa noite, me chamo Paulo Vinícius. Eu sou o candidato que passou na prova de graduação do MEXT ano passado. Eu vim aqui dar umas dicas de como eu estudei. Eu vim me preparando desde 2020, 2021, se não me engano. Então, assim, eu já presenciei todo um material diferente que tem no MEXT. E hoje eu vou dar uma explicação de como funciona a prova de matemática, principalmente na prova de graduação, porque é o que eu fiz. Mas também vou dar algumas dicas de como se preparar para provas de profissionalizante e de escola técnica. Eu falei com os amigos meus que fizeram a prova, então vou dar uns bizus para vocês. Bom, deixa eu começar aqui. O material de estudo mais importante para mim são as provas antigas, as provas anteriores. Ah, esse site aqui, acredito que já tenha sido disponibilizado para vocês. Caso não, só escrever isso aqui no Google, Study in Japan Past Exams. É o primeiro link que aparece. E esse site tem todas as provas antigas de profissionalizante, matemática, física, tem tudo aqui. Então, as provas de 2014 até 2019 são as que estão publicadas. Às vezes eles tiram algumas provas, colocam algumas outras provas, então assim, eu recomendo baixar todas as questões, pra falar a verdade. E mesmo estando em inglês é bem tranquilo de acessar o site, de ler o site. Então aqui tem provas de pós-graduação, graduação, prova de escola técnica e prova de profissionalizante. Eu vou dar uma olhada no final, em cada uma das provas, para mostrar a diferença. Mas por agora eu também tenho que mostrar o sílabus do EJU, que é bem parecido com o sílabo do Next. Não tem um sílabus oficial do Next, mas eu vou disponibilizar um PDF que é basicamente esse aqui, um pouco mais detalhado. Esse aqui são todos os assuntos de matemática que caem na prova na prova do Next. E a diferença mais brutal que tem é a inclusão de cálculo. Mesmo que não tenha cálculo no ensino médio, na prova do Next a gente tem cálculo. Cálculo infinitesimal. Então, integrais, limites, derivadas, máximo, mínimo. Esse tipo de questão sempre cai e é um ponto principal para a prova do MEXT, em especial, né, para a prova do MEXT para estudantes brasileiros. A gente não tem esse conteúdo no ensino médio, mas infelizmente a gente tem que estudar aqui para a prova do MEXT. As questões não são tão complicadas quanto questões que caem nas universidades, mas são questões de um assunto que a gente costuma não ver no ensino médio. Bom, outro material de estudo que eu usei ano passado foi um livro, todo em japonês, de questões de matemática, chamado Check and Repeat. Eu peguei ele emprestado de uma amiga minha e ele está disponível para compra. Eu vou disponibilizar o link depois, só que ele é importado, então assim, vai demorar para chegar. Aqui na Amazon a gente encontra ele tranquilo. E esse livro aqui, esse livro vermelho, Matemática 2 e Matemática B, são os que mais caem na matemática de graduação de profissionalizante. E eu acredito em escola técnica também. Fora isso, tem esse gráfico. Ele está bem desatualizado, para falar a verdade, mas ele já serve um pouco. Isso tem esse gráfico para prova de graduação. Então, matemática B, sempre cai esses assuntos aqui, em especial polinômios, cálculo, geometria analítica e trigonometria, são as questões que mais caem, disparado. Análise combinatória e probabilidade também cai. E no meu ano, em especial, a gente teve uma questão de a tabela frequência. A gente tinha que calcular média e desvio padrão. Foi uma questão completamente diferente das questões que a gente tinha caído nos anos anteriores. Fora isso, a gente também teve uma questão de elipse, que foi uma questão inaugural, basicamente. Nunca tinha caído questão de elipse até esse ano. Aqui é de matemática A, então matemática básica, números complexos, geometria plana. O gráfico está um pouco desatualizado, mas ainda a prova continua mais ou menos igual, com a adição de alguns conteúdos a mais. Então está tendo bem mais probabilidade, por exemplo, aqui em matemática B também. Outro conteúdo que eu usei são canais do YouTube que explicam questões. Então, canais em YouTube em português que eu recomendo são o Não Tem Problema, Exatamente, e o canal do Cureito. Escreve assim, Cureito, matemática. Ele tem algumas questões também. Fora isso, tem o canal do Comei, o canal J-Hat e o canal Shiro. Acredito que esse canal aqui é espanhol e esses outros dois aqui são inglês.
Só que dá para entender a resolução independente do idioma, porque eles vão escrevendo bem didaticamente na tela. Fora isso, para visualização de gráfico, eu recomendo usar o GeoGebra 3D. E ao invés de usar o GeoGebra 2D, usar o Desmos. Eu acho o Desmos bem mais intuitivo para ver gráfico. Então, analisar as questões que tem a gráfico, questão que tem a função, questão que tem a equação. Acredito que essas duas ferramentas são essenciais. Fora isso, a... beleza? Os cinco são bem mais tranquilos de resolver. A primeira questão é sempre mais fácil. Cai bastante logaritmo, trigonometria, vetor. Acho que vetor caiu algumas vezes. A lei do cosseno, lei de seno. Algumas questões básicas de geometria analítica, de cálculo também. Questão de derivada de limites, como eu mostrei. A segunda questão é sempre mais difícil. Ela cai assuntos bem variados, para falar a verdade, mas nos últimos anos caíram análise combinatória e probabilidade na mesma questão. Então, questão de dado, possíveis números de recorrência em dado. Aqui em 2019, que é a prova que eu estou mostrando, caiu uma questão de indução, uma questão bem chata de resolver, para falar a verdade, que é uma função que tem dois parâmetros e tem que resolver um monte de indução aqui. E a terceira questão, geralmente é cálculo. A segunda e a terceira questão, elas alternam a posição na prova, mas sempre tem uma questão de cálculo, um pouco mais avançada, então essa aqui tá bem tranquila, para falar a verdade, de resolver. Só que teve bastante questão de máximo, mínimo, tangente, reta normal, a área debaixo da curva, comprimento de curva, sólido de rotação, sempre tem essas questões. Então é bem importante estudar cálculo para a prova de matemática. Isso para qualquer categoria da bolsa de estudos. Profissionalizante é a prova mais tranquila que tem de matemática, especialmente nos últimos anos. Eu falei com alguns alunos que cursaram profissionalizante e eles disseram que foi esses 2 últimos anos, 2023 e 2024, foram os mais fáceis. Então, acredito eu que a prova esteja encaminhando numa direção de estar mais resolvível. Só que eu peguei aqui 2019, que foi uma prova um pouco mais complicadinha, mas mesmo assim, tranquila de resolver. Então aqui sempre cai questões de logaritmo, vetor, a primeira questão no caso, algumas equações, algumas inequações, números de solução em equação. Então cai de tudo aqui nessa prova. A segunda questão sempre é uma questão de geometria e geralmente eles colocam também vetores aqui. A 2019 não teve, mas geralmente tem vetores, um triângulo. Então tem que resolver lei de seno, lei de cosseno. Teve uma questão com lei de tangente, a relação entre as porções as áreas do triângulo, círculo inscrito, circunscrito. Também cai bastante coisa aqui na segunda questão. Mas é uma questão mais tranquila, comparada de graduação, porque é uma questão de aplicação de fórmula direta. E a terceira questão é sempre a mais fácil, você sabe cálculo e funções, e é sempre uma questão de análise de função. Então ver qual que é a função qual que é a função correspondente, a equação correspondente. Então é uma questão comparada com as outras mais fácil de resolver. Você sabe cálculo e funções. Não? A matemática de escola técnica, não sei se mudou, mas até ano passado e retrasado, ela foi a única prova que caiu matrizes. Isso. Segunda questão de escola técnica sempre é matriz e sempre é uma questão chata de matriz. Calcular a elevado a n, calcular essa soma daqui, calcular o inverso da matriz desse negócio daqui. Então é uma questão bem chata. E a prova de ensino técnico, de colégio técnico, escola técnica, acho, é a mais chata de todas. Não a mais difícil, mas tem questões bem chatas. Então, resolve essa equação, resolve essa outra equação. Então, bastante a questão para resolver em 1 hora de prova, se não me engano. Então, bem chatinho. A primeira questão é parecido com a de profissionalizante. São 9 ou 10 questões, itens no caso. Esse aqui teve 11, 12 no caso. Então, teve até mais que profissionalizante. A segunda, cadê? A segunda questão costuma ser de matriz, vetor, essas coisas assim. E a terceira questão costuma ser de cálculo, junto com séries e recorrência. Então é uma questão bem mais chatinha de resolver comparado com a de profissionalizante. Então, no geral, eu considero a prova de graduação B a mais difícil. A prova de graduação A é difícil também, mas eu acredito que está no mesmo nível de escola técnica, um pouco mais abaixo de graduação B.
E por fim, a mais fácil de todas, eu acredito que seja a de profissionalizante. Especialmente vendo que o nível da prova de profissionalizante vem caindo. Bom, por hoje, isso é o que eu tenho tempo. Eu espero que vocês passem, né, na prova de matemática. É uma prova bem mais complicada, pra falar a verdade. Tanto pelo cálculo que tem, né, um assunto adicional, quanto pelo nível das questões também. Mesmo a prova de profissionalizante ser um pouco. Mesmo que ela seja um pouco mais fácil, o nível da questão ser um pouco mais fácil, ela não é assim tão trivial também. Então, estudem bastante, usem o material aí que eu providenciei e muita boa sorte para vocês.